Olá, meu nome é Sônia Félix, eu dou aula de pintura decorativa e hoje eu convido vocês a ver junto comigo para fazer mais uma aulinha no meu canal. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e se inscrevam. Hoje eu estarei ensinando esta pintura em tecido. Eu vou dar passo a passo, tá? Como que se faz esta rosa, é a forma que eu faço, tudo bem? Para as garotas, os garotos apaixonados pelas rosas, vem se inscrever no meu canal, vem aprender a fazer esta linda rosa comigo. Conto com vocês lá. Hoje nós vamos iniciar uma pintura em tecido. Aqui é uma toalha para visita, né? Ela é pequena, então eu desenhei uma rosa, tá? Algumas folhinhas. Eu isolei as beiradas aqui com fita crepe, tá? Primeiro, o que que eu faço? Eu vou fazer um fundo com stencil, tá? O stencil é da Acrylex. Eu vou usar o diluente também, tá? Vou fazer o fundo aqui com... Achei um ocre ouro em volta da minha rosa. A rosa, ela não é uma pintura muito rápida, né? Então, assim, ó, eu umedeço todo em volta da minha rosa com diluente. Posso passar na folha já também, ó. Aqui, tá vendo? Eu apertei um pouco mais o carbono. Agora, o que que eu venho? Eu já venho com o meu amarelo, ocre ouro, e vou, ó, pego no pituá, tiro o excesso e vou esfumando pra fora, ó. Todinho, movimento circular, tá? Então, eu peso a mão aqui no início e vou morrendo devagar, olha. E um fator que é importante é assim, eu não tô aqui, tô pingando, fica tudo muito falhado. Então, começa e vai até o final, tá? Ó. Então, dê continuidade, não vá pingando, sabe? Comendo aqui, aí vem pra cá, aí vem pra cá. Não, então eu comecei daqui, ó, e fui circulando. Mas se precisar voltar, volta um pouquinho, tá? Eu gosto muito do fundo amarelo ocre ouro. Eu acho que ele é neutro. Aí agora eu vou vir com um pouquinho do verde pistache, tá? Dando continuidade. Então, eu sempre começo na profundidade e aí vou amenizando, tá? Ó. Vou amenizando, olha, e fazendo um degradê. O risco eu vou deixar
na minha página no Face, tá? Então, aí eu deixo o nome direitinho, é Sônia Félix, pintura decorativa, porque não tem como mais eu adicionar ninguém no meu Face, então eu montei essa página, tá? E aí vocês curtem a página e vai estar lá o risco para vocês. Agora, eu peço para vocês, se vocês estiverem gostando, que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Curte, compartilha, isso ajuda, incentiva mais a estar fazendo mais vídeos, tá? Não se esqueçam, tá? Então, quem estiver gostando, vai lá, pode já ir compartilhando, curtindo. Então, olha, aqui eu pego um pincel, eu mesma que aparo o meu pincel, tá? Eu compro ele reto e aí eu dou as aparadinhas. Deixa eu tirar os meus pincéis da água. Eu estava pintando e aí lavei todos para começar um novo trabalho e não tirei nada. Então, vamos lá. Aqui, olha, pontinha de pincel, pinguinho de tinta, no lugar que tem a profundidade, olha, é o lugar que tem mais sombra. Então, eu venho e vou dando essa profundidade com a cor verde oliva, tá? Ó. Não precisa ser na volta toda, mas aonde tem profundidade é importante colocar um pouquinho, porque a hora que for fazer a rosa, essa profundidade que faz com que ela levante, né? Aqui embaixo, ó. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Qualquer dúvida, tá? Qualquer pergunta que vocês queiram estar fazendo, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com muito prazer. Eu faço mais a pintura Country, tá? No MDF, mas eu sou apaixonada também pelo tecido. Eu comecei pelo tecido e depois fui pro MDF. Olha, então vocês colocam a tinta e ameniza, ó. Falo, morre devagar. Tem dificuldade? Pega um pouquinho de diluente. O diluente, ele ajuda, tá? Muito a tinta deslanchar. Ó. Opa, tá fazendo um barulhinho. A hora que eu rebolo a mão, acho que eu rebolo a perna também. Então, vamos lá. Fiz aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um verde kiwi, tá? É um verde um pouquinho mais clarinho. Então, eu passo aquarela silk em toda a minha folha, tá? Ó. Já passei em duas. Aí eu vou preencher com o meu verde kiwi. Ele é um verde mais... Cheguei mais assanhadinho do que o verde pistache. Por isso que eu peguei ele. Gente, nós, né, temos a mania de gostar de uma cor, porque eu sou fã do verde pistache também, do sépia. E nós ficamos só nessas cores e acaba deixando de dar oportunidade de conhecer outros tons maravilhosos, tá?
Eu uso só as tintas da Acrylex, todos os produtos para falar. Eu uso da Acrylex, é muito boa. A tinta, na madeira também. Então, olha, vamos preenchendo todas as folhas, tá vendo? Aqui eu vou colocar mais diluente. Aí eu venho, preencho. Então, eu dou o fundo. Fazendo uma folhinha fácil, porque o nosso foco é a rosa, né? Olha, depois que eu fiz esse trabalho, eu já gosto de vir com o fundo com stencil. Por quê? Isso aí sou eu, né? Eu sou às vezes meio atrapalhada e acabo sujando um pouquinho da folha, um pouquinho da rosa. Então, eu gosto de estar fazendo antes. Eu vou fazer assim, olha. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pesar mais a minha mão aqui nas pontas e vou vindo mais clarinho pro meio, tá? Então, eu peguei a minha cor Siena Natural. Ó. Então, assim, nesse momento, se pegar um pouquinho na minha folha, não tem problema, porque eu ainda vou dar o acabamento nela, né? Ó, é bem pouquinha tinta, em movimentos circulares. Se preferir, prende com a fita crepe, tá? Agora aqui, ó, eu venho paralelo, mais ou menos, e venho mais clarinho, assim, mal dá pra aparecer. Olha lá, bem pouquinho. Certo? Aí, aqui eu venho aqui de novo, na minha lateral. Calculo mais ou menos para não ficar muito diferente. Ó. Peso mais no canto. E vou indo pro centro, né? Da direita pra esquerda. Aí eu vou deixar mais claro, igual fiz o outro lado, tá? Tiver alguma dúvida, algum pincel, deixe nos comentários, tá? Não se esqueça, não precisa ficar acanhado, pergunte mesmo. Ó, aqui. Eu sou apaixonada por cores, eu já ia falar, também adoro o siena natural. Acho que dá um tom de envelhecido. Acho que eu gosto de todas, não tem jeito. Então, eu fiz, certo? Vou reservar o meu stencil, não vou usar mais ele. Agora, eu vou pegar novamente o meu pincel aqui, que eu mesma corto. Vou vir com sépia, só na pontinha, tá? E vou vir aqui, ó, de baixo pra cima, puxando, ó, vou amenizando, integrando. É importante assim, secar, não secou, tá? Eu não posso esperar secar tudo. Até posso, mas eu não gosto. Porque enquanto tá úmido, nós conseguimos integrar uma cor na outra, tá? Então, ó, eu venho
Aqui também, ó. Nessa parte aqui, coloco um pouco a mais de tinta, ó. E vou sombreando, ó, puxando pra cima. Então, o meu diluente, ele faz com que, você sabe que o verde oliva é bem escuro, né? Mas o diluente faz com que ele integre, porque eu dei também uma mão com verde mais claro, ó. Então, vou fazer aqui. Eu viro um pouquinho, mas eu tô de olho, tá dando pra vocês verem bem. Ó. Vamos aqui pra esse lado. Então, nessa parte, use um pouco mais de tinta, tá? E vai, olha, integrando, ó, movimento circular. Sempre uso a pontinha do pincel, ó. Tá? Vou vir pra essa já. Tô nessa aqui. Eu vou virar um pouquinho. Tiro o excesso. E vou puxando. Aqui também. Em toda, certo? Foi muita tinta? Tira o excesso, olha, no paninho. E vem e ameniza. Agora, eu trabalho com um pouquinho de sépia, só um pouquinho. Com o mesmo pincel. Coloco um pouquinho. Tiro o excesso e amenizo, tá? Mesma coisa. A mesma coisa em todas, da mesma forma que nós fizemos com o verde oliva. Então, aqui eu já fiz o esfumaçado com a sépia e já puxei os galinhos aqui desse lado, tá? Com sépia também. Então, eu vou fazer aqui desse lado para vocês verem, ó. Pego a tinta de um lado só do pincel, venho retinho, tiro o excesso e puxo só, amenizo, posso amenizar aqui, tá? Essa folha é bem facinho, ó, puxo pra baixo, puxo, tá? Minha tinta tá virada pra cima, e aí eu puxo a tinta pra baixo, aqui também. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem, ó. Puxo aqui. Então, minha tinta, ó, tá só do lado de cima, virada para cima, ó. Tiro o excesso e amenizo, tá? Vamos de novo aqui. Opa. Tá dando pra ver, tá? Puxo pra cima, tiro o excesso, venho e amenizo. Essa folha, ela é bem facinha. Aí, eu vou deixar assim. Ela vai secando enquanto nós vamos pra rosa. Depois a gente dá uma luz nela, tá? Então, vou fechar pra não secar.
todas as minhas tintas aqui. Agora, nós vamos vir para a rosa. Vamos lá. A rosa, eu trabalho assim. Tom de base, que eu escolhi, o rosa bebê. Aí, primeira sombra, que é a rosa chá. Segunda sombra, que é o rosa escuro. E o branco para luz, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir todas aqui. Eu gosto de colocar por ordem. Então, vamos lá. Colocando por ordem, nós não se perdemos. Eu sei que o início é complicado e nós ficamos em dúvida em qual usar. Então, base, primeira sombra, segunda sombra, que seria a nossa profundidade, e o branco de luz, tá? Se quiser usar mais cores, pode estar usando, mas eu vou fazer uma mais básica. Vou usar só essas três. Então, eu umedeço com o meu diluente toda a minha rosa. Só aqui no lugar do miolo, na profundidade, nessa parte de cima, eu não umedeço muito. Tá? O restante eu umedeço. Sônia, no meu ver, eu acredito que aqui colocando um pouquinho, ela muda um pouquinho, assim, na tonalidade, deixa mais claro. E como o miolo eu quero bem escurinho, eu reservo ele aí, aqui pra baixo, assim. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar com o meu rosa bebê. Vou começar aqui em cima, ó. Fazendo um degradê nessa parte. Opa! Aqui. Mal tá aparecendo, né? Mas aparece sim. Vou mais devagarzinho para vocês verem. Aqui essa parte, se você quiser, tá vendo aqui, ó? Reserva pro branco, tá? Ó. Aí eu vou vir aqui já, ó. Vou vir com o meu rosa chá, ó. Pincel sempre virado pra cima. Ó. Aqui. A minha primeira sombra, eu posso vir um pouco mais com ela, tá vendo? Desse lado aqui. Desse lado. Aqui, ó, partinho de baixo. Então, vai integrando, olha, vai girando o pincel, tá? Pegou, tira o excesso. Aqui eu falo que é um chapéuzinho. Pensa num guarda-chuva lá em cima, ó. E aí você vem e ameniza. Você pode vir com o diluente
aqui, ó. Todas essas marquinhas, você faz esse chapéuzinho. É o telhadinho. Aqui também. É importante que você suavize, que não deixe muito marcado, tá? Então, a mão levinha, movimento circular sempre. A luz, nossa mão, ela faz um pouco de sombra, né? Aqui, olha, eu vou vir com meu rosa escuro. Vou subindo pra cima. E também vou vir com o meu púrpura, tá? Pra dar mais profundidade. Subindo. Se quiser ver um pouquinho, mas é bem pouquinho. Aqui, ó. Já é bem menos, tá? É mais lá no cantinho. Ó. Aqui também. Desse outro lado. Só que eu não posso... Base, primeira sombra, segunda sombra, certo? A minha segunda sombra, ela não pode ser maior que a minha primeira sombra. Ela tem que ser menor. Não adiantaria fazer a primeira sombra, né? Então, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dar base, né? Com rosa, bebê, primeira sombra, segunda sombra, certo? Então, aqui eu dei a minha base, né? Primeira sombra, segunda sombra e no miolo um pouquinho de profundidade. Agora eu vou vir com o branco, fazendo corte, tá? Eu uso o mesmo pincel, tá? Eu mesma chanfrei ele, cortei, olha. Tá? Tirei os excessos de pelinho. Eu venho devagarzinho com diluente nela toda. Passo bastante o diluente. Por que que eu passo bastante diluente? Para que deslanche o meu branco, né? Ó. Então, ele tá bem úmido. Aí eu vou vir aqui com branco. Ó. Eu vou... Deixa eu dar uma chacoalhadinha nele. Se ele estiver muito grosso, aí a gente pode estar diluindo um pouquinho com aquarela silk, tá? Vou fazer o teste aqui. Vou lavar meu pincel. Então, eu pego a tinta na pontinha, tá? Ó, mais de um lado. Venho aqui, ó. E vou amenizando, ó. Limpo o pincel, vou de novo. Olha lá. Aquela parte que eu deixei a sombra, ó, eu não alcanço lá, tá? Tiro o excesso e venho, ó, amenizando. De novo.
Isso aqui é treino, tá? Quero deixar ela mais arredondadinha, ó. Opa! Tiro o excesso aqui. Você vem desenhando, contornando. Eu acho legal essa rosa porque ela tem todos os contornos, né? Os riscos. Se nós formos fazendo devagar por etapa, fica bem mais fácil, tá? Tiro o excesso e amenizo. É o que eu já falei, o tecido, depois que ele seca, ele absorve esse branco. Então, nós voltamos e damos um retoque, tá? Depois de tudo pronto, sequinho, às vezes eu retoco até no outro dia. Ó, vou virar aqui. Vou vir, ó. Fazendo bem devagar para que vocês possam observar. Quando nós observamos alguém pintando, presta atenção como a pessoa pega a tinta, né? Não é ir colocando o pincel na tampinha e às vezes o pincel todo rebocado de tinta. Então, assim, presta atenção nas pinceladas. Com a observação, nós aprendemos bastante. É bem interessante, ó. Aqui. Movimento de vai e vem, ó. Aqui eu vou vir daqui mais fininho. Subo. Você viu que ficou chapado? Uma risca. Limpei o pincel, ó. E amenizo. Eu acho que essa tinta aqui, ela tá muito grossa. O que que a gente faz? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Coloquei um pouquinho de tinta na paleta. Venho com a aquarela silk. Incolor, tá? O aquarela silk tem várias cores também para pintar seda. Mais um pouquinho. Ó, vamos lá. Mexo bem, ó. Dá uma consistência mais molinha, tá? Fica mais fácil pra gente trabalhar. Vamos lá. Lavei bem meu pincel. Fico sempre com um paninho enxugando, tirando o excesso, tá? Espaço aqui pra mim mesmo. Pego a tinta. Vamos lá, parei aqui, faltou um pouquinho aqui. O espaço é pequeno. Então, eu comi um pedacinho da rosa aqui. Eu acho bonita ela grande, mas a toalhinha, ela é bem pequena, né? Aqui. Espero que eu esteja ajudando. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhe. Vocês podem deixar lá também sugestão de algum trabalho que vocês queiram estar aprendendo, tá? Aqui eu invadi um pouquinho
eu volto. Com a tinta diluída um pouquinho, fica bem mais fácil. Se a nossa tinta estiver muito grossa, não fica legal não. Por isso que eu diluí aqui, foi até bom para vocês verem, porque fica muito grosso, a gente vai insistindo, insistindo, eu falo que vai borrando, né? Ó. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, angular, como nós falamos, tá? O que que eu faço? Acabou o meu diluente aqui na tampinha. Vou encher. Eu coloco o meu diluente, o meu pincel no diluente, ó. Eu nado nele aqui. Aí eu tiro o excesso na paleta. Tiro bem o excesso ó, na paleta. Aí eu venho com a pontinha do pincel e faço aqui, ó. Desço um pouco, vou amenizando. Aqui também. Lembra do guarda-chuvinha, da casinha que eu falei? Foi pra cima, né? Como se fosse uma proteção. Agora o branco é aqui nessa parte de baixo, ó, tá? É debaixo do nosso telhadinho lá, ó. Aqui. Aqui também, ó. Pincel de cerdas macias, tá? Que nós pintamos, ó. Se acha que o pincel é grande, pega um pincelzinho redondo, ó, e pinta. Ameniza. Aqui também. Deixa eu soltar um pincel, porque sempre quando eu seguro dois acaba caindo um da mão, né? O pessoal tem medo, né, de pintar rosa, mas com a experiência que eu tenho, eu treino mesmo. E assim, pegando uma rosa com os cortes assim, bem riscado, bem torneado, fica mais fácil, tá? Aqui, ó, eu vou vir aqui nessa parte, ó, de baixo. Vou colocar um pouquinho mais de diluente para ele deslanchar mais, porque eu quero que ele, ó, um espaço maior, que ele suba mais. Qualquer coisa, volta nesse pincel aqui. Nós conseguimos, ó. Um degradê. Aqui, tá vendo que tá um pouquinho falhado? Então, assim, ele vai secar, depois tem que tá voltando, tá? Aqui, olha, eu faço 3 meia vírgula. Uma no meio. Vocês observem que eu faço a vírgula, ó. Você pode limpar o pincel, vir e amenizar, ó. Tá? De novo, desse lado aqui agora. Faço a meia vírgula, ó, e amenizo. Eu vou tentar
dar mais uma camada, mas o melhor é esperar secar mesmo, tá? Nós não vamos esperar hoje numa aula até amanhã para voltar, então por isso que eu já estou fazendo. E eu gosto, para falar a verdade, às vezes tem que retocar um pouquinho da sombra. Eu volto no outro dia, porque como nós usamos, eu uso o diluente, a tendência dele é ele secar e ele chupa, né, a tinta. Então, ó. Aqui um pouquinho pra cá assim, um pouquinho mais de branco. Aqui, vamos retocando. Bom que as folhas também elas secaram e dá pra fazer a luz, né? Ficou marcado, limpo o pincel, pincelzinho no diluente, vem e ameniza. Vocês percebem que aqui não ficou legal? Então, porque o branco passou um pouquinho à volta, tá vendo? Então, assim, esses reparos, observa bem e volta um pouquinho. Ó, aqui faltou, né? Tinta, ó, vai lá até o cantinho. Ó, putz, fui lá, ó, coloca o dedinho aqui, ó. Faz um jeitinho brasileiro. Então, assim, é bastante observação mesmo, tá? Bastante treino. Eu falo pra vocês, não desanima. Assim que eu comecei a pintar, as minhas pinturas, nossa senhora. Só que eu achava bonito, né? Mas depois nós vamos vendo. Então, assim, era triste pra falar. Eu vejo várias pessoas aí, até alunas, que estão começando às vezes a pintar e pinta bem melhor do que eu pintava. Então, assim, só não pode desistir. Aqui eu achei que ficou muito marcado esse branco, ó. Então, eu vou dar uma suavizada nela. Volto com um pouquinho do rosa mais claro, ó. Tá? Vamos, espero ter conseguido ajudar vocês, tá? Não, eu vou deixar então o risco dessa rosa amanhã, eu coloco. Hoje mesmo eu já tiro e coloco lá na minha página, tá? Sônia Félix, pintura decorativa. E vocês imprimem. Esse daqui é uma toalhinha de visita, tá? Uma toalha bem pequena. Pra falar, eu não sei o tamanho dela, porque elas variam, né, de uma toalhinha para outra. Ó, suaviza. Aqui eu vou vir também com um pouquinho do rosa escuro. Só que não pode deixar ele invadir todo o espaço do rosa chá, né? É isso mesmo. Aqui. Essa, como eu disse, ela tá pela metade. No risco eu coloco ela inteira. Se vocês quiserem estar fazendo duas, vocês aumentam. Ó, vou colocar um pouquinho de luz aqui. Essa que tá lá no fundo, às vezes eu nem lavo o pincel muito, vocês viram? Eu vou só limpando. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do púrpura. Mas
Vocês vão brincando, se quiser escurecer um pouquinho mais, algumas. Aqui também vou escurecer um pouquinho. Bem pouquinho, ó. Aqui. Vou voltar com o meu pincelzinho. Aqui, vou pintar, ó. Opa, passou um pouquinho, vou aumentar. Comentem lá, perguntem, tá? Não esquece de estar tirando as suas dúvidas, não. Eu me dispus a fazer o vídeo, então já sou consciente que se tiver dúvida, nós temos que estar respondendo. Aqui, olha, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Opa, não quero abrir meu amarelo ouro, abriu. Pegar meu pincel aqui, ó, pego a tinta pontinha e dou os polis, ó. Pego um pouquinho do branco também, um pouquinho menos. Certo? Eu vou iluminar aqui agora as minhas folhas. Pegar o pincel bem sequinho. Ó. Se quiser voltar com verde também. Vou fazer com um pouquinho do verde aqui para vocês verem, ó. Kiwi. Meu pincel já tava sujo com branco. Achei que ficou muito branco. Posso vir com o verde, tá? Ó, tiro um pouco desse brancão. Essa folha é bem facinho. Ó. Aqui esse cabinho, eu vou pegar um sépia. Coloco uma gotinha na paleta de aquarela. Diluo bem. Vou aqui, ó, no cabinho. Olha lá. Quiser puxar mais algum. Um aqui. Aqui nessa pontinha eu tinha dado uma borradinha, então eu posso ver, ó. Faço ainda ela redondinha aqui, o charme. Com esse mesmo pincel, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma gotinha. Eu venho com o meu diluente, passo o diluente, eu vou fazer aqui, ó. Aí eu pego uma cor mais escura, essa,
Olha lá o que eu aprontei aqui, vocês viram? Deixa eu lavar. Sujei um pouquinho aqui, ó. Eu volto. Ó. Eu falo baixo, né, gente? Comenta lá também se eu tenho que aumentar o tom de voz, se vocês estão me escutando bem, como é que funciona. Ó, aqui eu vou fazer um redondinho. Ele tá bem diluído, o pincel redondo mesmo. Então, aqui eu tô... Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Eu estou aqui, ó, sombreando pro lado de fora do meu círculo. Esse é o redondinho de cerdas macias. Aí aqui eu vou sombrear pro lado de dentro, ó, do meu círculo. Aí aqui eu vou vir com um pouquinho de branco, ó. Puxo ele um pouquinho pra cima. E aí eu venho com uma gotinha, um pinguinho no meio. Certo? Vou fazer mais uma pra vocês aí. De novo. Eu pego o meu diluente, ó, tá? Eu vou escolher ela aqui embaixo, ó. Eu coloco, deixa eu... Voltando aqui. Eu faço um círculo, vamos lá pra gota, né? Paramos na gota. Fiz uma bolinha. Eu vou sombrear pra baixo, fazer uma sombra. A gota, ela é água, ela tem volume, então ela faz sombra embaixo. E aqui, ó, a sensação de que já escorreu, tá escorrendo. Então, eu sombreio pra dentro do meu círculo na parte de cima e aqui embaixo na parte de baixo. É assim, eu faço assim, tá? Eu já vi várias outras gotas por aí lindas também. Eu acho que esse jeitinho é o mais fácil. Ó, aí eu venho com branco e venho pra cima, ó. Sombreando um pouco pra cima. Vou voltar a invadir muito, vou voltar aqui um pouquinho com meu púrpura. Agora eu vou, faço lá na parte escura de sombra, eu faço um pontinho. Espero que tenham gostado, tá? Vamos mostrar aqui tudo. Espero mesmo que vocês tenham gostado da nossa rosa, tá? Ela secando, é o que eu falei. Não fiquem com preguiça, retoquem ela, tá? Ó, ela vai chupando, tá vendo? Então, esquece, pega outra pra fazer. Amanhã vocês retocam tudo. O trabalho fica bem mais bonito, tá? Não esquece de compartilhar a aula lá, se inscrevam no meu canal. Vai ser um prazer ter vocês presente nas aulas junto comigo. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Até a próxima!